pode filmar? É melhor que você pedir permissão, eu tô travando. Tenta aqui, tá? Então, a gente resolveu fazer os dois, que ele indicou pra gente que é o tour completo, né, do dia, os indígenas, né, das águas, e o outro, eu esqueci o nome do lugar que tem. Cachoeiras, Presidente Figueiredo. Isso. Bom, essa atração começou com os Dessanas, na verdade, né? Então eles desceram de São Gabriel da Cachoeira e começaram... Esse é o nome da tribo? É uma etnia, né? Etnia, certo. Então os outros perceberam que dava para fazer dinheiro também, né? Os tuiucas, tucanos, então eles começaram a descer o rio também. Certo. Aí eles montaram uma atração mais perto, de fácil logística, né? Que fica mais perto, então logo todos os outros barcos vão lá. Não que não tenha uma outra que dê menos gente. Mas eu não entendi, esse lugar que a gente vai ter indígena, eles moram lá mesmo? Então, eles moram. Ou eles só vão lá para fazer esse ritual, esse show? Então tem várias etnias morando no mesmo Sim, lugar. lá são várias etnias, os tucanos, os tuiucas e os dessanas. Nessa tribo, quem são os líderes são os tucanos. E a apresentação são feita com todos eles juntos? Sim. Mas só que eles não têm relações entre eles, né? Eles só dividem os mesmos espaços. Aí os líderes são os tucanos, porque ele tem a maioria, né? Entendi. Eles têm lá a diplomacia deles lá, então a maioria é quem manda, e no caso lá são os tucanos. Aí, eles vivem lá, a maioria deles, mas alguns não. Alguns chegam a viver até em Manaus. Então quando você chega lá, você vê eles fantasiados. Entendi. São índios fantasiados de índios. Certo. E os rituais, o que eles fazem lá? Na verdade é uma cena teatral, né? Eles dançam, né? Eles fazem ali umas danças que realmente pertencem ali à cultura deles, né? É uma coisa que foi passada de geração em geração. Mas as roupas você já percebe que não. É mais um upgrade ali para cativar mais e para vocês tirarem mais fotos, né? Mas as danças realmente pertencem a ele. Mas hoje você não pode visitar realmente uma tribo, né? Assim, é difícil, né? É difícil o acesso, né? Você até consegue, mas para conseguir permissão, para você pagar também, tudo é muito mais caro. Às vezes sai até 3, 4 mil reais só uma permissão. Entendi. E essa questão tem ainda tribos usando essa erva lá, ayahuasca, né? Isso tem alguns que fazem ainda? Tem alguns ainda sim, no Rio Ariaú, por exemplo, eles fazem ainda. Mas eles fazem a ayahuasca, né? Eles fazem, é pra que mesmo que serve? Só por curiosidade, você sabe? A ayahuasca, porque os índios tudo tem um fim, né? Um objetivo, né? E no caso deles lá, a ayahuasca é mais para ter uma revelação, para você conhecer o seu interior. Ah, entendi. Entendeu? Para algumas pessoas vão mais para saber o efeito do chá, né? E isso vocês não promovem, né? Vocês, a agência, não? Não, nós temos aqui um senhor que ele é um xamã, né? Mas ele não é um índio, né? Certo. Ele faz o ritual aqui em Manaus. Ele fazia parte antes do Santo Daime. Ah, eu sei como é. Santo Daime, a ayahuasca é quase a mesma coisa, né? Certo. Não é a mesma coisa porque tem algumas misturas diferentes, né? Já os índios, eles fazem uma diferença numa mistura aqui entre o senhor Barata, que é daqui em Manaus, e eles lá. Aí lá eles têm todo um ritual, tal, tem um xamã realmente de verdade, né? Um índio que vai lhe preparar, vai lhe dar o sentido da ayahuasca para você ter a sua revelação. Qual é o seu nome? Luiz. Tá. Luiz, lá em todos o que a gente vai fazer nesses dias, lógico que o Guia vai explicar, né? Vai explicar um pouco da história, vai? Sim. Dos botos, por que eles botam lá, né? A gente pergunta pra eles. Sim. Eles vão falando, né? São explicações breves, até porque é muita gente, né? É muita gente, mas vai ter alguém explicando sim. Da Vitória Regia a gente também vai ver em algum lugar? Sim, a Vitória Regia normalmente você já vai sem guia, né? Ah, tá. Eu pensei que nesse dia já dava pra ver também, né? Não tem como, né? Nesse dia que é o dia dos botos, você vai ver o encontro das águas, você vai fazer uma simulação de pesca dos pirarucus, né? Que alguém vai amarrar lá um peixe, né? Sem anzol, aí vai puxar. Vai estar dentro de um tanque, né? De um aquário, vamos dizer assim. Aí depois você vai adentrar o Parque Ecológico Janauari. O Parque Ecológico Janauari nada mais é do que a Vila Janauari. Entendi. É uma cidadezinha de palafitas, de flutuantes. Aí você para lá no restaurante, que é flutuante também, tem uma praça de artesanatos. E atrás da praça de artesanatos é a trilha da Vitória Regia. Aí na trilha tem os macaquinhos, tem a árvore, tem a Vitória Regia. Volta, almoça, depois embarca, aí vai para os índios e dos índios para o boto. Mas isso tudo passando por dentro de igarapés e igapós. Tá. E o barco qual é? Tem algum desenho? Não, aqui não tem. Aqui esse barco aqui é um passeio das Anavilhanas, para subir o rio. O barco seria qual? Só pra gente ter ideia. Peraí. Tá, mas acho que tem. Aqui não tem também não, né? Não, eu tenho aqui. A gente tem que ir vestido como?
roupa de banho e Você short. pode ir de uma roupa bem casual, né? Como se estivesse indo para uma praia, vamos dizer. Ah, entendi. Shortinho é... Sim, mas aí tem que ter roupa de banho, tem que ter Certo. protetor solar. Vamos lá. Se eu estou bem enganado. Aqui tem. Nós temos um hotel de céu também. Eu tenho chamado no hotel de Sala também, né? Vocês vão? Olha Já só. fomos. Ah, já foram? É aqui que tem. Depois daqui, Ah, é o tem uma Pirarucu. lancha pequena. Esse é o Ah, dono da você- agência, né? Certo. Aí, aqui. Ah, Esta é a lancha. tá. Tem uma capacidade de 30, 40, às Caramba, vezes... mas parece uma tão lancha pequeno, maior. cabe 30 mesmo. Cabe esse aqui. Só que atrás pega bem Ok. umas 20 pessoas aqui. Tá bom. Tudo sentadinhos com colete. Sim. Né? Então tá. E você pode ver que é porque a foto não favorece muito, mas olha o tamanho da pessoa em pé aqui na frente, né? Tá, entendi. Aí aqui 2, 2, 2, 2, né? É só contando aqui. Tá Aqui bom. pra pega muita gente. Mas depende muito do dia, às vezes é um barco maior. Tá. Mas o estilo é mais ou menos esse. Mas é para nadar lá onde os dois rios se encontram? Não dá, Não né? recomendo. Diz que não é proibido. Por causa das É correntes, proibido. né? Não só também, até porque Segurança. nessa área aqui é uma área de muito movimento, né? Passa-se muitas lanchas. Uhum. E aqui os rios não se misturam por muitos motivos. Dentre eles, o peso da água e a velocidade, né? Certo, sim. Então tem uma pressão diferente vindo daqui e daqui. Tá. Inclusive quando o barco aqui, não esse porque é grande, né? Mas um barco pequeno está desligado, que ele fica bem aqui, ele fica rodando aqui. Caramba, de tanto gente. Aí por quê? Porque o Rio Negro atinge, o Rio Amazonas não consegue se misturar e ele faz isso aqui, ó. Tá. Então não é tão seguro, né? Aí aqui também no Rio Amazonas tem muitos galhos que descem, Certo. muitas árvores. Você nunca sabe, né? Se tem alguma árvore aqui um pouco mais abaixo aqui, você pode vir a mergulhar e se machucar. Tá. Luiz, Vai a voltar. respeito daquele outro passeio do Figueiredo, me fala como é que é. É uma cidadezinha pequena, como é voltar. que... Deixa eu pegar um mapinha aqui. O mapa tudo é mais fácil. Aqui. É uma cidade, né? Presidente Figueiredo, né? Fica aqui a mais ou menos 120 quilômetros de Manaus, Aham. pela estrada. Aham. Aí sai de Manaus por volta, não sai de Manaus, mas as logísticas iniciam 7h15, 7, Certo. 7h15, aí começa buscando as pessoas aqui, sempre nessa direção aqui. Aham. Depois que pegar todo mundo, para no posto de gasolina e dirige aqui. Aham. Até a Isso é Cachoeira uma de van, Mauá. né? É uma van. Tá. Ou uma van, ou um micro, ou um carro pequeno, ou 2 carros, depende muito do dia, né? Tá. Se no dia tiver muita gente, vai ser uma van. Tá. Aí vai aqui por 120 quilômetros até o primeiro atrativo, que é Maruaga, que tá bem aqui assim logo. Aham. Aham. Já não é na BR, isso aqui é uma BR, né? Aham. É na AM que liga Manaus a Balbina. Aqui é a hidrelétrica, tá vendo aqui, ó? Certo. Mas não vai até lá, no caso vem só até aqui. Uhum. Aí vai ver que é a Caverna Maruaga e a Gruta da Judéia. Os dois são no mesmo local. É uma Certo. trilha de mais ou menos 1h30, 2 horas, no nível médio, né? Nível Não médio. chega a ser fácil, mas Então também é não melhor é muito ir com difícil. tênis, né? Recomendo. Se tiver Sim, chovendo, tênis. é muito raro chover nessa época, mas se chover fica mais ou menos assim, ó. Tá. E calça comprida? Não, por causa Não precisa Nem calça cobra, comprida. não, né? Não precisa, mas é uma boa. É um upgrade, né? Se você tiver uma calça comprida. Lógico, vocês não oferecem caneleira. Porque quando a gente veio na selva agora, a gente usou caneleira e Eles usou. alugam. Aí. Aí vocês não arrumam, né? Caneleira. Não. Então tá, e se a gente for picado pra cobre aí? Nossa, vocês vão ter trabalho, hein? Recomendo usar tênis, mas caso a trilha esteja assim, muito escorregadia, né? Eu recomendo alugar, eles alugam lá botas lá, são, se eu não me engano, é R$30 Não, o não, porque a par. questão é do... A gente tem essa trekking, né? Mas a gente não tem a caneleira. Eu tô falando da caneleira das cobras. Ah, se não, a cobra Tem não, cobra não. nada aí, Vai, não. não vai acontecer isso não. Essa trilha Tá. aqui é bastante utilizada, né? Entendi. Então, Então a é mais você tá falando, possibilidade- não, a gente tem de trekking, sim. Então a gente leva esse aqui também, lógico, com roupa de banho, porque é cachoeira. Sim, claro. Então, Eu consigo tá. entrar na água. Boné, babá. E a Iracema principalmente, né? Tá, aí o circuito mesmo é só cachoeira mesmo lá, né? Ver. Tá bom, Sim. entendi. Então tá. Tem trilhas também, na verdade tem muitas trilhas lá. Mas a gente já fez tanta trilha, meu Deus do céu. Olha, Olha, eu faz 5 essa dias trilha. fazendo 6 dias fazendo Uau. trilha. É uma trilha de 1h30, 2 horas. Aí entra na água também, ó. Tá, entendi. Tem alguns Tá. spoilers É, aqui, legal, né? parece legal. Gruta da Judéia também. Legal. Não é uma cachoeira, é uma cascata aqui, né? Que legal. Aí tem Iracema também. Cadê Iracema? Aqui, isso aqui é Iracema. Não tá assim agora, né? Porque isso aqui é na época da chuva, né? Certo, Tá bem mais fraco aqui. entendi. Agora é Legal. possível de ir andando até aqui e ficar lá Legal. tomando banho, né? Dá pra nadar aqui desse lado também.
Tem umas trilhas bem interessantes lá também. Não é uma trilha de 2 horas, vamos dizer, aqui, né? Aqui não é muita legal. subida não, né? Tá de boa. Não, não, Então, só essa primeira aqui, Maruaga. Lá tem então umas vamos descidas. fechar então? Então ficou quanto dinheiro? Acho que foi 750. Foi isso, não? Presidente Figueiredo é show, viu? Gosto demais de Presidente Figueiredo. Vamos lá, a gente Nessa já época já é a tá aqui melhor. mesmo. Então, gente, agora vamos aqui com o nosso instrutor, ele sabe de tudo do Amazonas, ele vai explicar um pouquinho como é que são os rios de onde A nascem. pergunta era, até onde vai a mistura, né? Ou onde termina, onde começa, né? Aí aqui tem o Rio Solimões, ele chega aqui barrento, de cor marrom, e aqui temos Rio Negro, que chega escuro, né? Quando eles se encontram aqui, o que é fácil de entender é o Rio Amazonas é o rio principal, com vários tributários, tá vendo? O Rio Negro é só mais um de mais de 1000 tributários. Só que ele se torna importante porque a cidade de Manaus está bem aqui, né? E claro, também pela dimensão do encontro deles. Quando eles se encontram, demora uns 7, 10, 15 quilômetros. Não é um número preciso, porque depende muito de quanta água está descendo aqui e dos períodos de chuva, né? Quando está seco ou está secando como é agora, as águas se acalmam, aí demora mais para misturar. Depois que o encontro perfeito desaparece, o que você vê aqui para baixo são manchas de água escura dentro do rio Amazonas, que é como se fosse água e óleo, né? Você vai jogando óleo, não fica aquelas manchas na água? É a mesma coisa, mas com o tempo desaparece por completo. Mas alguns cientistas já disseram que chegaram a encontrar manchas de água escura no rio Amazonas mais de 100 quilômetros depois do encontro das águas aqui. Para você ver como é diferente realmente as duas águas, né? Mas é tipo aqui, o que acontece? O rio Amazonas é como se fosse um grande chocolate gigante, né? E o Rio Negro é como se fosse o leite. Entendi. Que bate aqui e vai se misturando aos poucos. Até o ponto do chocolate absorver completamente o leite. Que interessante. É mais ou menos isso. Obrigada, Luiz. Certo? Então, Iracema, Corredeiros do Urubuí, onde vai ter o almoço. A Gruta da Judéia e o Refúgio do Maruaga é o mesmo local. Tá. Não se confunda. A ordem que está invertida, na verdade, né? Mas normalmente se para primeiro na caverna Refúgio Maruaga e Gruta da Judéia. Depois segue para o Urubuí, onde tem o almoço, que é onde tem um monumento à estátua de um índio bem grande, né? Aí atrás dele é onde está as Corredeiras do Urubuí. Almoçou, partiu Iracema. Depois de Iracema, volta para Manaus. Aí está incluso aqui transportes, almoço regional, taxa de visitação, guia, água mineral. Mas essa água mineral eu recomendo sempre ter em mãos a sua própria. Pra gente. Por quê? Porque às vezes a água está inclusa a partir do momento que você chega lá. E é um trajeto longo, né? Também recomendo levar algumas besteirinhas para comer, né? Um biscoito, quem sabe uma fruta. Porque se você parar para pensar, vocês vão sair entre 7 e 7h40 e vão chegar em Manaus 7 com apenas uma alimentação o dia inteiro. Então é sempre bom ter alguma coisa aí para garantir, né? Ficar o estômago bem corretinho. Aí o que não está incluso são as bebidas alcoólicas e bebidas consumidas no restaurante. O que levar? Tênis para caminhada, como nós falamos aqui, roupas leves para trilha, roupa de banho claro. Esse repelente aqui fica a critério, não precisa levar, né? Mas a gente volta que horas? Vai chegar aqui por volta das 7 da noite. Eita, tá. Sai de lá por volta de 4, 4h30, mas vai chegar mesmo aqui mais 7. Porque tem muito trânsito na entrada da cidade e tem muitas pessoas que vão ficando nos hotéis na entrada, né? 7 da noite, entendi. Já ouviu aquele ditado que os últimos serão os primeiros? né? Exatamente. Sei. Como vocês serão os primeiros aqui, no último dia vocês serão os últimos na saída, né? Certo. Aí protetor solar claro, garrafa de água, como eu falei, né? E é isso, certo? Então tá. O outro passeio eu só vou lhe passar depois. A não ser que você queira que ele mande agora. Não, mas aí depois você manda por WhatsApp. Não precisa a gente vir aqui. Não, nem tá até fechado, né? Tudo mandando, então dá pra ele aqui, ó. Tá, legal, perfeito, Tá bom? perfeito. Então tá. Qualquer Tem alguma dúvida, você já tem meu WhatsApp. Então tá, meu querido. Perfeito? Na época que ele foi feito pelos militares, a ideia deles era ter alguns bichos lá, para os soldados terem uma ideia do que eles iam encontrar na selva, né? Para eles ficarem ali familiarizados, né? Aí, com o passar do tempo, ele tomou um outro rumo. Hoje em dia, é um centro de tratamento. Por exemplo, quando os órgãos que pegam os animais que são ali resgatados de tráfico ilegal, né? Que estão ali machucados, eles têm várias opções, dentre elas os SIGs, para levar para serem tratados. SIGs e o INPA. Vocês já ouviram falar do INPA? O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A gente trabalha em parceria com o Museu da Amazônia, com
com o Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas e o SIGS, os três. Eles estão sempre Mas a trabalhando gente, em a parceria. gente vai ter só dia 30, livre. O A gente tem SIGS vale a que pena. mudar. Vocês podem ir no SIGS pela manhã e no MUSA pela tarde. Ou Mas a no gente- IMPA pela manhã e no MUSA pela tarde. À tarde a gente vai já pro barco, já vai dormir lá no barco. Ah, que horas? E aí a gente ainda tem à noite um concerto pra gente ir aqui no teatro. Ah, entendi. Se eu fosse escolher dentre os três, eu iria no MUSA. Tô pensando em a gente ir só de manhã no Musa, né? O A gente tem que SIGS, sair de lá de meio-dia. mas o SIGS ele tem muitos bichos, né? Essa é a diferença. Lá tem onça, a onça pintada, tem a onça preta, eles têm ali a jaguatirica, tem o gato Mas é maracajá. zoológico, né? Mas é fechadinho. Sim. Não, a gente vai no Pantanal pra ver onça. Ah, sim, é. A jaula deles é bem grande lá, na verdade. Eu fico com pena dos bichinhos. Mas, na verdade, as onças que estão lá, elas estão sendo tratadas. Eles têm até uma onça cega lá. É? Sim, a bichinha cega, eles recuperaram ela. É SIGS, né? SIGS. Tá, vamos ver o que a gente vai fazer. Porque a gente vai ter, na verdade, como amanhã e depois de amanhã já tá cheio, né? Com esses dois passeios, a gente vai ter só. Porque aí a gente tem que sair do hotel meio-dia, dia 30. Ah, entendi. Aí a gente- Meio-dia. É, porque é o check-out, né? O SIGS ele é pertinho, o IMPA ele é perto, o MUSA é bem longe. Aí, pois é, aí falaram tanto desse Musa. O MUSA é E legal. tem a torre de observação, aí conta essa história, diz que tem até Tem uma preguiça orquidária. meio histórica lá, uns que de uma preguiça. Não sei se Sim. era lá. É lá. Eles têm umas exposições jurássicas lá. É. É Mas lá. vamos ver, vamos pesquisar, né, pra ver o que a gente faz. Porque agora eu acho que só mais o passeio, né, dia 30. Porque aí senão, né, fica fazer tudo corrido assim, tá Só que o chato. MUSA você já tem que saber que é longe. É, né? Tem que sair cedo daqui. Lá abre normalmente 8h30, né? Mas é longe, é tipo É coisa quanto de tempo? meia hora, 40 minutos pra chegar pra ir lá. lá, né? Tá. Dependendo do trânsito ainda, É. né? Sim. A E ele gente- fica no extremo norte da cidade. É. Sim. Ai, vamos ver então. Vamos pesquisar por aí, né? Tá bom, Luiz, então tá certinho, né? Então amanhã, Sim. 7h45, no hotel, na frente do hotel, né? Perfeito. Qualquer dúvida você já tem meu Tá WhatsApp. bom. Muito obrigada, querida. Nada. Vai descansar um pouquinho.